A paz, meus irmãos, Pastor Cristiano aqui, e eu vim trazer para você uma palavra de Deus para o teu coração. Eu quero que você abra o coração para receber essa palavra. Eu não sei qual horário você está vendo essa mensagem, está ouvindo essa palavra, mas Deus manda eu dizer para você, Ele marcou esse horário para falar com você. Eu peço que você abra o coração, ouça a voz de Deus falar com você. Essa palavra está escrita aqui no livro de Neemias, no capítulo 4, que diz assim: a oposição e a reconstrução. Todavia sucedeu que quando Sabalate ouviu que nós edificaríamos as muralhas, ele ficou enfurecido. Ele teve grande indignação e zombou dos judeus. Aqui, a oposição ela se levanta, ela é contra a reconstrução dos muros de Jerusalém. E Neemias estava numa missão. Neemias estava com o propósito de reconstruir o que estava em ruína. Ele estava determinado em levantar os muros da cidade e edificar aquela cidade que estava envergonhada, estava desesperada, uma cidade que estava tomada pelo medo. E a oposição, vendo que Neemias estava no propósito, estava motivado para reconstruir algo que seria impossível aos olhos da oposição, mas todavia era possível para aquele que crê. E a obra estava começando a ganhar forma, estava começando a se levantar. Você entende que quando você começar algo, quando você recomeçar algo, quando você iniciar algo, primeiro vão zombar, depois vão criticar, depois vão escarnecer, e depois que perceberem que nada disso adiantou, nada disso te parou, vão começar a atacar. Você entende? A oposição, eles zombam, eles riem, eles fazem chacota, e quando percebe que nada disso parou a obra, nada disso te parou, eles vão começar a atacar, porque a oposição quer que você pare, quer que você não continue. Você entende que Deus está falando com você aqui? Que você deve continuar, que você deve prosseguir e caminhar no propósito, na edificação do teu projeto, do teu propósito, das muralhas? Para eles, é algo que não vai acontecer, mas para Deus é algo que já aconteceu, já está concluído, já está realizado, e será em pouco espaço de tempo, porque a obra é sobrenatural. É algo impossível de se realizar, mas quando se torna impossível, existe a mão de Deus por trás, porque Ele é especialista em realizar obras impossíveis de acontecer. E Neemias sabia ao Deus, o poder do Deus de Israel. Ele sabia que Deus era capaz de fazer tal obra sobrenatural. Ele usou a fé, ele usou a estratégia, ele usou a perseverança, a insistência, e não deu ouvido para a oposição. Ou seja, a oposição zombou, criticou, escarneceu, atacou, mas eles continuou no propósito. Ele continuou firme, ele continuou focado. Eu tenho uma grande obra a realizar e não tenho tempo a perder com zombaria, com ataque. Se atacar, nós vamos permanecer, nós vamos continuar, nós vamos acelerar o processo. Quanto mais o inimigo ataca, mais Deus acelera o processo. Você entende? Quanto mais o inimigo se levanta, mais Deus vai exaltar, mais Deus vai honrar, para mostrar que Ele é Deus e Ele faz do jeito que Ele quer e da forma que Ele quer. Operando Deus, agindo Deus, quem impedirá? Quem pode impedir o agir de Deus no teu projeto? Quem pode impedir o agir de Deus na sua vida? Quem pode impedir o agir de Deus, a obra de Deus ser concluída na sua história? Você entende que eles
aplaude até o nascimento, mas quando começa a crescer, aí começa a se incomodar. O nascimento, eles aplaudem, mas o crescimento, eles ficam incomodados. A oposição se incomoda. Ninguém quer ver você crescer. Essa é a verdade. Ninguém quer ver você avançar. Ninguém quer ver você dar fruto. Mas Deus manda eu dizer para você que quanto mais perseguirem, mais Deus vai te dar o crescimento. Quanto mais zombarem, mais Deus vai te dar habilidades. Você entende? Quanto mais te atacarem, mais grande na presença de Deus você vai se tornar. Mais produtivo, mais produtiva. Mais obras serão realizadas através da sua vida. E o nome de Deus será glorificado. Deus vai acelerar o processo. Você está entendendo o que Deus está dizendo para você? Ninguém suporta o crescimento de alguém onde eles apostaram, aonde eles apostaram todas as fichas, aonde eles zombaram, aonde eles criticaram. Você entende? Eles viram até nascer, mas não suporta ver crescer. Eles viram até começar, mas não suporta ver dar certo na sua vida. Você entende? Ali o inimigo ele não estava suportando ver aqueles muros sendo levantados. A Bíblia vai dizer que Sanbalat e Tobias, eles não estavam suportando a ideia de Neemias construir tijolo por tijolo. Você entende? Eles viam aquilo e falavam, não, ele não vai conseguir. Essa obra é impossível, ele não tem capacidade para isso. Ele não é mestre de obra, ele não é engenheiro. Você entende? Ele não tem habilidade com obras. Ele é copeiro. O que ele entende de obras? Mas Deus, o engenheiro, Deus, o mestre de obra, o dono da sabedoria, do entendimento, do conhecimento, capacita a quem ele escolhe. Dá habilidades, une pessoas, dá força ao desanimado, dá ânimo àquele que está cabisbaixo, dá força para aquele que está fraco, e levanta do pó aquele que ninguém dá nada e faz colocar ele no meio dos príncipes e dos poderosos. Deus tem o poder de pegar aquele que é rejeitado e coloca como exaltado. Você entende o que Deus está falando, o que Deus vai fazer, a forma que Deus vai agir? A oposição não quer, mas Deus quer. E operando Deus, quem impedirá? A obra será completa, a obra será construída. Quanto mais perseguirem, mais vai crescer. Quanto mais atacar, mais Deus vai acelerar o processo. Não adianta parar aquele que tem promessa, aquela que tem promessa, aquele que Deus decretou para vencer. Você entende? Ainda que o inimigo não suporta ver, ainda que aquelas pessoas, a oposição não suporta ver, mas eles vão ter que ver a obra se levantar, os muros se reerguer, a glória de Deus descer. Você está entendendo o que Deus está dizendo para você? E o nome do Senhor ser glorificado. Alguns Deus exalta, outros Deus abate. E Deus vai exaltar você no meio de todos aqueles que duvidaram. No meio de todos aqueles que apontaram. Aqueles que se diziam capacitados, sabe? Aqueles que se diziam já está pronto. Mas na verdade Deus pega aquele que não está, que não é, para confundir aqueles que acham que é ou aqueles que dizem que é. Isso, meu irmão e minha irmã, é obra de Deus na sua vida. E agindo Deus, operando Deus, quem pode impedir? Eu quero orar por você. Meu Pai, em o nome do Senhor Jesus, aqui representa essa pessoa que está ouvindo essa palavra e que está ouvindo a oração. Deus, a obra será concretizada. Ela está focada, ela está firme no propósito e o Senhor opera cujo propósito está firme. O Senhor venha dar estratégia, ainda que ela tenha que mudar a estratégia, Senhor, mas que ela venha ser direcionada pelo Senhor para que a obra continue, para que o projeto avance, para que o propósito de Deus permaneça. Meu Pai, dê força dessa pessoa, de sabedoria, de discernimento, de entendimento, de conhecimento, de maturidade, fé e coragem, para que ela venha realizar essa grande obra. Pai, abençoe essa vida em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus.
Se essa palavra ela é boa para você, só escreve aqui nos comentários, tá bom? Eu recebo. E se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva no canal, é de graça e não paga nada. E você vai estar ajudando a fortalecer o nosso canal de oração. E ative o sininho da notificação para que o YouTube venha te notificar toda vez que eu colocar uma palavra e uma oração aqui no canal. Amém? Glória a Deus, você abençoe daí e eu abençoe daqui, tá bom? Fica na paz.